E aí, pessoal, a gente está aqui mais uma vez, eu e o Fernando, e hoje vamos falar de mais um terror que estreou aí quinta-feira passada nos cinemas, a gente assistiu e vai contar um pouquinho do que a gente achou do Sobrenatural: A Origem, o terceiro filme, o terceiro capítulo, né, da história aí do James Wan e do Leigh Whannell. You have to be very careful. If you call out to one of the dead, all of them can hear you. Is he dying? It's feeding on her soul. I'll be waiting in the dark. Sobrenatural: A Origem. Bom, e para começar, a gente vai falar um pouquinho do diretor, né, que dessa vez não foi o James Wan que dirigiu o filme, foi a estreia aí do Leigh Whannell, que é o amigo dele que criaram a história, só que dessa vez o James Wan deixou para ele tomar conta do filme e mostrar qual que era a direção dele aí, né. No elenco desse filme a gente tem um pessoal diferente. Lin Shaye, que é a atriz, né, que faz a Elise, que é a médium. Então vai contar um pouquinho mais da história dela, como que ela começou aí ajudar as pessoas com a questão dos demônios e a questão paranormal de ajudar as pessoas. Ela entra nesse filme aí também. Só que o resto do elenco são todos novatos na série, que não tinham aparecido ainda. Mentira, minto. Que na verdade aparecem os dois caras que acabam ajudando, né? Ela, que vai ser a origem onde eles se encontram no filme, que tem o Angus Sampson, que faz o Tucker, e tem Leigh Whannell, que é o cara que dirige o filme e faz o personagem Specs no filme. Ele é um daqueles caras que são caçadores de fantasma, tem aquele gordão fortão e tem aquele mais baixinho, magrinho. Que vai contar como que eles acabaram encontrando a médium e de uma brincadeira eles acabam fazendo uma coisa séria. O Leigh Whannell, ele é aquele baixinho magrinho daquela dupla de caçadores de fantasmas. Que sempre escreve as declarações da Elise e tal. E aí é sempre o personagem mais bundão, assim. Ele é um cara que... Ele é caçador de fantasmas, mas ele sempre quer estar meio por fora da coisa porque ele fica com medo. Lily, if you can hear me, please talk to me. Lily? Are you out there? No elenco aí a gente tem, na família aí, né, que é assombrada, a gente tem o Dermot Mulroney, que é o cara que faz o Sean Brenner, e tem a Stephanie Scott, que faz a filha dele, que é assombrada no filme, a Kim Brenner. Que é perseguida por aquele demônio. Pode falar que é meio que um demônio, uma entidade do mal que tem uma máscara de oxigênio. Maggie? Bom, e pra gente fazer aqui uma crítica, né, do filme, a gente acabou assistindo, né, os dois primeiros novamente para ver, fazer as comparações, né, com as questões técnicas, a história e tudo mais. E esse terceiro filme, né, o Sobrenatural: A Origem, ele acaba sendo um filme bom, e ele consegue chegar no ponto de dar sustos e fazer a pessoa ficar com medo no filme, que é o objetivo, né, de um filme de terror. Mas eu acho que a história ficou assim um pouco a desejar comparado com os dois primeiros filmes. O segundo nem tanto, porque eu não sei, o segundo eu não gostei muito assim, a questão da história, por algumas coisas que aparecem lá e tal. Mas o primeiro filme eu ainda acho que é o melhor dos três, assim. I can still hear that voice. Apesar de o primeiro filme da série ter tido um orçamento de mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e pouco, por aí, ele teve uma história um pouco mais chamativa, assim, de uma qualidade melhor, dizer assim.
posso acrescentar com certeza é que a série Sobrenatural, eu acho que os 3 filmes, principalmente esse último, de filmes de horror assim que pega mais ou menos essa temática, eu posso dizer que ele não é um filme tão exagerado. Ele tem alguns exageros no filme, porque a gente acaba comparando, vendo assim, o que pode ser real ali, o que não pode ser real. Essa é uma questão que me deixa assim um pouco com o pé atrás nos 3 filmes, porque eles chegam num ponto do filme que acaba sendo que aceitável. Você falar assim, beleza, é mais ou menos isso mesmo, mas chega a um certo ponto que eles utilizam alguns elementos que acaba sendo uma coisa muito fantasiosa, sabe? Eu acho que chega a ser exagerado. E eu acho que isso acaba estragando um pouco. Isso acaba estragando um pouco porque isso acaba tirando o terror do filme. Porque chega um ponto que você tá assistindo o filme e você olha pra cena assim e aí você já capta. Vira uma coisa bizarra, vira uma coisa que dá medo, uma coisa bizarra. Isso é um exagero. Então a gente passa rapidamente daquela linha do terror pro cômico. Você acaba vendo, não, o filme em si é muito bom, vários sustos, tem uma ambientação muito legal, tem um clima assustador. Cara, que nem você pegar nesse terceiro filme, a parte onde o espírito lá que tá assombrando a menina, vamos dizer assim, não chega a ser spoiler isso, mas é só um elemento para exemplificar o que eu tô dizendo. Quando o espírito aparece na casa, ele deixa marcas como se fossem marcas de petróleo, óleo, sei lá o que é aquilo. É uma espécie de gosma negra no chão. A assombração lá é um espírito, como que ele pode deixar marca física no local, assim? Exato. Entendeu? Dele próprio, como se fosse... É aí que eu tento comparar com a Atividade Paranormal, porque se a gente lembrar... se dentro do filme mesmo ele já pega e fala que é no além, é uma outra dimensão, um outro mundo, como que ele acaba como se adentrando e fizesse parte física do mundo da menina, né? São esses buracos dentro do enredo que acabam deixando a gente com um certo pé atrás. Eu acabo comparando, fazendo uma certa comparação com a Atividade Paranormal no primeiro Atividade, e eu creio que é só no primeiro que tem alguma cena parecida, quando eles deixam talco no chão, aquele rapaz decide, né, jogar talco no chão para ver se ele conseguia captar alguma coisa, alguma pegada e tal. E com o passar da noite, no outro dia eles verificam que realmente tem algumas pegadas em cima daquele talco. Se é o espírito e ninguém consegue ver, como é que ele deixa a pegada física, né? Porque assim, ainda que no Atividade Paranormal acaba sendo uma coisa mais aceita, porque por mais que seja espírito, a gente sabe que de alguma forma, existem vários estudos assim, pela própria ciência, que de alguma forma eles podem entrar em contato com o mundo físico, mesmo de forma bastante sutil. No Atividade Paranormal, isso acaba sendo uma coisa bastante sutil, porque eles colocam talco no chão e acaba visualizando as pegadas. Agora no Sobrenatural não. É uma coisa totalmente assim, é uma gosma preta. E como eles mostram o tal do além, né? Eu acho que a forma que eles mostram é muito fantasiosa, assim. E, assim, não deixa com que isso afeta o filme e acaba estragando o que quer ser mostrado. Mas eu acho que eles exageram, sabe? Eu acho que não poderia reduzir um pouco isso e para deixar um filme um pouco mais natural, assim. Sim. Dar aquele susto mais natural e deixar um pouco... colocar tanta fantasia dentro do filme, né? Porque algumas coisas você acaba percebendo que são fantasia. Does this other plane have a name? Let's call it the Further. Bring her back! You said you could bring her back! Gwen. I'll be waiting in the dark when the pain finally kills you. No!
E com relação ao orçamento, o Fernando falou aí, né? O primeiro filme eles gastaram cerca de 1,5 milhões de dólares para fazer o filme, o que é baixíssimo, né? Baixo orçamento. O segundo filme eles gastaram 5 milhões de dólares e esse terceiro filme eles dobraram o orçamento e gastaram 10 milhões de dólares. E você não pode negar, né, que a produção dele você pode ver que é muito mais bem feita do que os dois primeiros, assim, a questão de maquiagem, os efeitos especiais. Ela aparenta ser muito mais elaborada do que os outros. É mais trabalhada, tem mais detalhes, assim, do que os dois primeiros filmes. O que é um ponto bom, né, porque acaba incrementando mais na história, assim, a parte técnica. Valeu a pena eles gastarem um pouco mais e nesse ponto o terceiro filme acaba superando o primeiro e o segundo. I can hear someone. Is it my mom? No, it isn't your mother. Go away. Go away. Go away. Be quiet. Pra quem vai assistir, ou pra quem quer assistir o Sobrenatural no cinema, vale a pena. Eu acho que é um filme que vale a pena pra quem gosta do gênero, pra quem curte terror, enfim, fantasia. Vai assustar, você vai tomar sustos, e é um filme que ele acaba conduzindo você por uma trama bastante tensa. E só uma coisa, você não precisa necessariamente ter assistido os outros dois filmes. Não, porque esse é o capítulo 3, só que ele é um prelúdio do primeiro filme. Ele acaba fazendo um misto e acaba explicando toda a história, costurando a história. No Brasil ele acabou recebendo o nome de Sobrenatural A Origem, só que de certa forma ele não é uma origem mesmo, né? Ele só conta um período um pouco antes do primeiro filme, só que acaba não contando realmente a origem de como que a mulher descobriu que ela via espíritos, que ela começou a ajudar as pessoas. Não, então é somente um capítulo 3, como que é colocado no título original, né? Show yourself. Bom, concluindo aqui a nossa crítica, realmente ele é um filme que vale a pena assistir, como o Fernando já disse, né? Ele dá uns bons sustos, eu dei uns pulos bons na cadeira do cinema, principalmente as cenas que eles mostram aquela cara feia, faz aquele barulhão, você sempre dá um pulo na cadeira, né? É um filme legal de ser assistido, só que eu acho que é assim, os três filmes, eles têm as mesmas características, né? Tem lá a família, tem uma pessoa da família que ela é assombrada, aí vai lá a mulher, acaba ajudando a família e fica tudo certo. Os três filmes, eles se baseiam nessa história, então eles acabam meio que sendo iguais nesse sentido, né? Eu acho que se eles quiserem continuar com essa história, o que o segundo filme acabou mostrando que pode ter mais continuações, é que eles têm que fazer uma modificação e trazer alguma coisa nova ali. Porque se fica somente nessa coisa de vamos lá, assombrar, se vira como se fosse uma série, como se fosse desenho animado, todo episódio todo mundo faz a mesma coisa e acaba do mesmo jeito, entendeu? É como se não saísse de um mesmo clima. Acaba ficando meio que uma coisa muito repetitiva e você acaba enjoando de assistir. É que nem Atividade Paranormal. Agora eu acho que já vai chegar no último filme, né? Só que acaba ficando uma coisa cansativa. São 7 filmes. Já teve 5, é o 6º. Ué, acabou a bateria? Mas nem mostrou que tava acabando. Bom, mas
vezes a gente fala de mudar a fórmula aí pra acrescentar algumas coisas e tal. Só que esse tipo de filme, né, essa fórmula que eles acharam aí, acaba fazendo com que eles ganhem muito dinheiro. Porque que nem esse filme, eles gastaram 10 milhões de dólares e o Brasil aí estreou semana passada e o filme já faturou 110 milhões de dólares. Então é uma coisa que eles gastam pouco dinheiro e tem um retorno gigantesco. Cobre o filme e muito mais. Por isso que trabalhar em cinema lá nos Estados Unidos é bem melhor, porque você pode ver que todos os membros envolvidos na produção do filme serão bem pagos e todos serão bem remunerados. Porque eles pegam uma história e falam assim, vamos ver se dá certo. Primeiro dá certo? Beleza. Aí eles fazem o segundo igual, fazem o terceiro igual, fazem o quarto igual. Porque gasta pouco. A probabilidade de um filme desses não arrecadar acima do que foi gasto é muito mínimo, porque a quantidade é muito pequena. Então eles sempre vão ganhar, né? O filme sendo bom, tendo uma história boa ou não, né? Porque às vezes tem filme bosta que consegue uma bilheteria incrível, assim. Se você pegar mesmo um Avatar, ele tem uma bilheteria gigantesca. Imensa. Mas em questão de produção, o filme Avatar é excelente. Mas... Só que a história, que a receita de uma história boa não quer dizer que vai ter sucesso ou não. Né? Jesus, he jumped. Bom, a crítica é essa. Eu espero que se você tenha entendido o que a gente falou um pouquinho aqui, a gente gostou do filme, mas com alguns pontos que deixa a desejar. Algumas ressalvas, né? Tanto o 1 quanto o 2 quanto o 3, mas não deixa de ser um filme de terror que vai te dar susto, que vai te dar medo. Então se você gosta desse gênero, pode assistir que vai valer a pena. E se você é fã realmente de filme de terror, eu acho que você pode ver a nossa crítica, que está aparecendo nessa tela aqui, ó. Se você clicar, você vai ver a nossa crítica que a gente fez do filme A Forca, que é o filme que estreou a semana retrasada, né? Que também é de terror e de baixo orçamento, eles gastaram menos ainda para fazer esse filme. Então clica aí que você vai ver a nossa crítica, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo. Se inscreve no nosso canal, que a gente vai continuar fazendo críticas dos filmes aqui, vai ter outros vídeos com outras histórias ou coisas que a gente gosta do cinema, falando de artistas e coisa e tal, e gameplay. A gente só não a gente não faz só a crítica do filme, a gente pode criticar, às vezes pode ser um ator, pode ser uma interpretação, pode ser uma coisa assim. A gente ainda vai pegar série pra fazer crítica aqui. Exato, então a gente pega várias vertentes aí pra gente fazer, pra gente analisar, que além de crítica é uma análise, e a gente tá mandando aí pra vocês. E mostrando a nossa opinião, né? E até o nosso próximo vídeo. Esperamos que continue com a gente. Tchau!